Boa tarde, pessoal. A gente vai fazer só uma revisão agora nessa aula de hoje e de amanhã, tá? Então, só referente a tudo que a gente já viu. E a gente vai começar revisando aqui um dos exercícios da lista, que eu acho que já engloba tudo que a gente precisa saber sobre teoria de conjuntos, tá? Esse exercício aqui teve algumas dúvidas, né? Tiveram algumas resoluções diferentes e algumas resoluções que não entenderam o que pedia na letra D ou acabaram misturando algumas ideias. E eu acho que esse exercício é bem completo na relação quando fala de teoria de conjuntos, né, das uniões, pertinência e tudo mais. Então a gente vai resolver esse aqui e depois eu faço mais uma revisãozinha do que falta, né, sobre os conjuntos numéricos. E é isso que vai encerrar nosso primeiro módulo, tá? Daí na semana que vem a gente só faz um apanhado geral e as atividades avaliativas, tá? Tanto num dia quanto no outro. Aí eu vou ficar à disposição, é claro, lá no Google Meet, tá? Então vamos lá. Numa comunidade são consumidos tipos de leite A, B, C. Feita uma pesquisa de mercado sobre o consumo desse produto, foram colhidos os resultados. E aí temos a tabela, ele quer que determine quantas pessoas foram consultadas, consomem apenas dois tipos de leite, não consomem leite tipo B e consomem A ou B. Tá? Então vamos para a resolução. Muito bem, então aqui eu já tenho desenhado os conjuntos. Tá? Eu vou pegar aqui, esse aqui vai ser o conjunto A, esse aqui vai ser o B e esse aqui vai ser o C. E a gente tem que sempre delimitar o que a gente vai chamar de nosso conjunto universo, tá? Nosso conjunto U. Ele nos diz que os consumidores do leite A são 100. Os consumidores do leite tipo B são 150. Do tipo C são 200. E aí ele fala A e B. Quando ele fala A e B, ele está me indicando a intersecção entre A e B, né? Os que consomem os dois, que são 20. Os que consomem B e C, ou seja, é a intersecção entre os dois, são 40. E os que consomem A e C, que então é a intersecção de A com C, vão ser 30. O que consomem os três, então A, B e C, então é a intersecção entre os três, A intersecção com B, intersecção com C, são 10. E aí quem não consome nenhum, são 160. Muito bem, quando a gente trabalha com um diagrama desse, um diagrama de Venn, o que nos interessa sempre é iniciar da intersecção menor, então dessa partezinha aqui, e indo abrindo, né? Coloco primeiro os valores aqui nas demais intersecções e depois eu vou indo para fora e coloco os valores dentro dos balões de A, B e C, tá? Então o que nos interessa saber aqui? Ó? Quem que pertence à intersecção dos três? Então esse número aqui é exato. Então 10 eu já posso colocar aqui direto para a intersecção de A, B e C. Então esse aqui já vai aqui, não preciso fazer nada mais. Agora eu vou olhar, então eu vou ir nessa direção aqui, tá? Agora eu vou olhar para as intersecções. Então o que me interessa são esses três valores aqui, tá? As intersecções. E aí eu vou colocar esses caras aqui, mas eu não posso colocar eles da forma que foram dadas aqui, né? Eu tenho que descontar esses 10 que já pertencem à intersecção dos três e já está contemplada lá. Muito bem. Na intersecção de A e B, então essa parte toda aqui, a intersecção de A e B, certo? Eu já tenho 10, falta para mim chegar a 20 mais 10. Então aqui dentro eu vou colocar 10, tá? E aí eu completei que na intersecção de A e B, que é esse pedaço aqui, tem que ter 20. Então beleza, 10 mais 10. Na intersecção de B e C,
é esta parte aqui, eu já tenho 10, faltam 30 para me chegar ao 40, então aqui vão 30, tá? E na intersecção de A e C, então que é este pedacinho aqui, eu tenho 30 pessoas, então se eu já tenho 10, faltam 20. Beleza, completei aqui, agora sim eu vou para este pedaço aqui, que é o total de elementos em cada um desses conjuntos. E o que eu tenho que fazer? Olhar quantos elementos já tem. Então, aqui no A, eu já tenho 40. Então, eu só posso colocar aqui dentro do A o que falta para ele ter 100. Então, são 60, certo? Eu tinha 40, 100 menos 40 dá 60. O B tem 150 elementos, 150 pessoas, né? Ele já tem aqui dentro 30 mais 10 mais 10. Então, ele já tem 50. Faltam 100. Então, completei o B. No C, eu tenho 200, certo? No total aqui dentro tem que ter 200. Eu já tenho quantos? 30 mais 20 mais 10. Então, eu tenho 60. O que falta aqui são 140. E agora eu completo aqueles que não escolheram nenhum dos três, que são 160. Então, esse eu boto aqui fora, porque não pertencem aos meus conjuntos. Beleza, completei o meu diagrama. Agora eu vou responder as perguntas. A pergunta da letra A pergunta quantos foram consultados. Beleza, vamos ver quantos foram consultados. Agora eu posso pegar todos os números que estão aqui no meu conjunto universo. Então, são os 160, que não usam nem A, nem B, nem C, mais 140, mais 20 da intersecção aqui, mais 10 da intersecção entre os três, mais 30, e aí eu vou pegando todos os números que estão ali, mais 100, mais 10 e mais 60, tá? Cuido para não repetir nenhum. Então, aqui eu tenho a soma total desses caras, 530. Aí fechamos. Então, o total de pessoas que foram consultadas foram 530. Se a gente somasse simplesmente todos aqui, a gente estaria contando pelo menos 2 vezes as pessoas que estão aqui nas intersecções, né? E aí 3 vezes as que estão na intersecção dos três. Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado quando for resolver esse tipo de exercício, tá? Vamos para a letra B. Consomem 2 tipos de leite. Então, se consomem só 2 tipos, a gente tem que olhar para as intersecções de 2 a 2, que é a intersecção de A e B, B e C e A e C. Não posso simplesmente somar aqui esses 3 caras, porque ele está me dizendo que aqui dentro tem os que consomem os 3 tipos de leite. Então, eu vou olhar aqui para o meu diagrama e vou somar os números em vermelho. Então, aqui é 10 mais 30 mais 20. Isso aqui vai dar quanto? 60 pessoas. Tá? Essas, então, são aquelas que utilizam, né, ou consomem os 2 tipos de leite, apenas 2. Agora ele quer saber quem não consome o tipo de leite B. Os que não consomem o tipo de leite B são todos aqueles que estão fora do conjunto B, tá? Então, estão fora desse conjuntinho aqui, conjunto B. Todos os elementos que estão fora aqui vão ser contabilizados. Então, 60 que só consomem o A, 20 que consomem A e C, 140 que só consomem o C e os 60 que não consomem nenhum. Então, vai ser 60 mais 20 mais 140 mais 160. Isso aqui vai dar 380 pessoas que não consomem o B. Tem outra forma de fazer? Tem. Eu poderia ter somado aqui os elementos do B e descontado dos 530, e aí eu tenho quantas pessoas não consomem B, certo? E a última, que foi a que mais deu dúvidas, né, nas resoluções, ele pergunta: quem consome A? Consomem A ou B? Então, ele está perguntando aqui qual é a união com B.
Bem, a união com B são todos os elementos que estão neste conjunto aqui. Eles consomem A ou B. Então, eu vou somar todo mundo. 60 mais 10 mais 20 mais 20 mais 10 mais 30 e mais 100. Essas pessoas aqui consomem A ou B, certo? Que é a união desses caras ali. Então, beleza, ó. 60 mais 10 mais 20, aqui dá 90, mais 10 dá 100, 230 pessoas. O que aconteceu na maioria dos exercícios é que grande parte pegou o 140 e somou com 160. Esses aqui são os que não consomem A ou B. Eu poderia ter feito isso, mas eu teria que pegar essa soma e descontar do 530. Tá? Então aqui ficou bem claro, né? Ó, a intersecção são aqueles que pertencem aos dois, a união é aquele que está nos dois conjuntos, né? E aí pode ter elementos que pertencem a um único conjunto e a outro não. Então é quando a gente junta todo mundo numa coisa só, certo? Aí depois tem também, além dessas relações, a gente viu a diferença de conjuntos. Então, A menos B, né? Se eu vou pegar, vamos pegar no nosso exemplo aqui. O que é A menos B? É tudo que está no A e não está no B. Então, vou olhar, o que está no A e não está no B? São 60 aqui, né? 60 mais o 20, perdão. Então, 60 mais o 20 está no A e não está no B. Então, seriam 60 pessoas mais 20. Então, seriam 80 pessoas, né? Na diferença de A menos B. O complementar é quando a gente fala de um conjunto dentro do outro, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um conjunto D e um conjunto lá dentro, um conjuntinho E. E aqui eu tenho X e o Y, e aqui eu tenho o Z dentro do E. Então, se eu quero saber qual é o complementar de E em relação a D. Então, eu quero saber qual é a diferença entre D e E. Então, é tudo que está no D que falta no E. Ou seja, então, é o conjunto formado por X e Y. Tá? Então, essa é a diferençazinha aí do complementar. Certo? E aí, depois... Então, depois a gente falou sobre os conjuntos numéricos, certo? O que são os conjuntos numéricos? Os naturais, os inteiros, né? Os naturais, que são os elementos começando por 0, 1, 2, 3, até mais infinito. Os inteiros, que são os elementos negativos, menos 3, menos 2, 0, 1, 2, e os positivos, então, ambos conjuntos infinitos. Depois a gente pegou aqueles elementos que podem ser representados na forma de fração, que são os racionais, né, onde os inteiros, né, estão contidos dentro dos elementos racionais. Então, um exemplo de conjunto dos racionais, a gente pode pegar aqui o menos 2, o menos 3 meios, o menos 1. Claro que aqui tem infinitos, né, entre um e outro. O 0, o 1 meio, e assim por diante. Então, ambos os conjuntos infinitos. Aqui são só alguns exemplos, tá? As dízimas periódicas, então a gente pode colocar aqui dízimas periódicas. Lá, e decimais finitos. Todos estes pertencem aos racionais porque podem ser escritos na forma de fração. E aí depois, para completar, a gente falou sobre os irracionais, que são aqueles que não podem, né, ser representados na forma de fração. Então, raiz de 2, o π,
qualquer fração que não possa ser representada na forma onde o numerador não é um número inteiro. E aí, dízimas não periódicas. E assim vai, tá? Quando a gente pega e une os irracionais com os racionais, a gente tem o conjunto dos reais, ok? Então, que engloba todo mundo, tanto os naturais quanto os irracionais. E aí, depois a gente viu as operações com esses conjuntos, tá? E é isso, certo? Eu vou deixar mais umas atividades aí só para exercitar, e aí semana que vem a gente faz uma recuperaçãozinha de tudo que a gente já viu, tá certo? Valeu!